Olá, tudo bem? Meu nome é Nilson Tavares Pop, eu sou médico assistente da Unidade Clínica de Coronariopatia Crônica do INCOR. Para mim é um grande prazer participar deste projeto do Triple Y. O tema de hoje é tratamento medicamentoso da síndrome coronária crônica para melhora de sintomas. Um tema bastante relevante para todos os clínicos, é um dos grandes objetivos do tratamento medicamentoso das síndromes coronárias crônicas. O primeiro seria a melhora de sobrevida e redução de eventos. O segundo seria justamente melhorar os sintomas de angina e, consequentemente, a qualidade de vida. Não necessariamente nessa ordem. É um tema que tem ganho cada vez mais espaço entre nós, cardiologistas, clínicos, até mesmo porque depois da publicação do estudo Ischemia Trial, mais ainda, porque uma vez que uma estratégia que é invasiva não se mostrou eficaz em reduzir eventos, mesmo em pacientes que tinham uma grande carga isquêmica, as atenções são mais ainda voltadas à melhora de sintomas e qualidade de vida como estratégia de tratamento na síndrome coronária crônica. A despeito de tudo isso, nós médicos, cardiologistas, costumeiramente costumamos até deixar em segundo plano o tratamento clínico. É muito comum que a gente foque nossas atenções na revascularização, né? E, consequentemente, a gente acaba passando isso para os pacientes também. Então, é muito comum nas nossas discussões com os residentes, até mesmo com os pacientes, focarmos em estratégias de revascularização, quando, na verdade, um tratamento clínico bem otimizado é capaz de resolver os sintomas e a qualidade de vida da grande maioria dos pacientes. A primeira mensagem que eu gostaria de frisar é: o tratamento clínico medicamentoso é eficaz, é poderoso, é robusto na melhora dos sintomas de angina. E eu costumo até brincar com meus residentes também, eu digo frequentemente que o primeiro a ter que acreditar no tratamento medicamentoso é o próprio médico. Se o médico passa essa confiança no tratamento medicamentoso aos pacientes, os pacientes, consequentemente, vão ter uma maior vontade de aderir ao tratamento, de tomar a medicação corretamente e, consequentemente, vão ter uma resposta clínica muito mais adequada também. Então, é nosso papel saber como fazer um tratamento clínico medicamentoso otimizado e também passar essa confiança e educar os nossos pacientes. Bom, esses são meus potenciais conflitos de interesse, aos quais não devem intervir nessa apresentação. Como eu dizia, o tratamento clínico medicamentoso ele é muito potente em melhorar sintomas. Mesmo em um subgrupo de pacientes com angina, que são considerados até mais graves, são os pacientes com angina refratária, mesmo nesse subgrupo de pacientes que têm uma qualidade de vida muito ruim, limitada pela angina, um estudo nosso aqui do INCOR mostrou que mesmo nesse subgrupo, um protocolo de otimização terapêutica que previa 4 consultas mensais consecutivas para otimização terapêutica, usar as doses máximas toleradas das diversas classes de drogas antianginosas para o tratamento da angina, aquelas com potencial hemodinâmico, outras com potencial metabólico, também educar o paciente, corrigir os fatores de risco, as comorbidades, atingir metas de prevenção secundária, tudo isso em 4 consultas mensais consecutivas foi capaz de melhorar pelo menos uma classe funcional de angina em metade dos pacientes que eram inicialmente considerados como portadores de angina refratária, e 1/4 deles melhorou tanto que deixou de ter angina ou passou a ter angina apenas classe funcional 1. Então, o tratamento, quando bem realizado de forma intensiva, ele é extremamente eficaz. Apesar disso, a gente sabe que uma parcela continua assintomático. Então, nós vamos discutir aqui hoje como poder fazer um tratamento bastante bem feito. A gente lembra de alguns conceitos desde a faculdade, né? Parece simples até a gente pensar que a angina é produto da isquemia miocárdica,
que por sua vez vem de um desbalanço entre oferta de oxigênio e consumo miocárdico de oxigênio. De tal modo que eu posso agir aumentando a oferta, principalmente através de vasodilatação. E para isso eu vou ter medicações como os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos ou os nitratos. Eu posso agir, então, reduzindo o consumo miocárdico de oxigênio, especificamente através da redução da pressão arterial e da frequência cardíaca, ou seja, do duplo produto. E para isso, nós temos os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos e, no caso específico da frequência cardíaca em ritmo sinusal, da ivabradina. Mas não temos só isso, que seria aquela abordagem hemodinâmica ou clássica. Hoje em dia nós temos outras opções, como também a trimetazidina e a ranolazina. A trimetazidina, que tem um mecanismo de ação metabólico, desviando o metabolismo do ácido graxo para a via da glicose, que produz um efeito energético mais rentável para o cardiomiócito, e a ranolazina, que tem um mecanismo de ação bastante complexo, mas que consegue, então, diminuir a quantidade intracelular de cálcio, promovendo, então, mais condição de relaxamento e melhor aproveitamento do oxigênio também. Todo esse arsenal terapêutico, como que é visto nas nossas diretrizes, nas nossas últimas diretrizes brasileiras, que foram publicadas em 2014 e que serão atualizadas muito em breve. Na nossa última diretriz, a estratégia de tratamento medicamentoso para controle de sintomas, ela é verticalizada, ela é por etapas, muito semelhantemente ao que nós temos nas diretrizes internacionais também, sendo a primeira linha de medicação os beta-bloqueadores. Segunda linha, nós temos bloqueadores de canal de cálcio, trimetazidina e ivabradina. Terceira linha, nitratos de ação prolongada. E até mesmo uma quarta linha era prevista na nossa última diretriz, que era o halopurinol. E quando utilizar medicações de segunda, ou terceira, ou até mesmo quarta linha? Quando os de primeira linha não são bem tolerados, ou têm efeitos colaterais indesejáveis, ou não foi alcançado o efeito terapêutico desejado. Isso é o que é preconizado na nossa última diretriz. Mas há um racional por trás dessa estratégia. A gente deveria pensar que, a princípio, sim, né? Seria intuitivo pensar que deve haver essa preferência por primeira, segunda, terceira linha, porque a primeira linha é melhor, porque talvez nós estamos falando de medicações que sejam mais eficazes ou, eventualmente, elas têm um benefício na redução de eventos? Será? Vamos ver o que nós temos de evidência em relação a essa estratégia verticalizada e por etapas. Bom, em relação à eficácia, um estudo publicado em 2019 no European Heart Journal foi uma revisão sistemática de tudo que nós temos de ensaios clínicos controlados e randomizados nos últimos 50 anos, que compararam fundamentalmente duas medicações antianginosas, de duas classes diferentes. Vocês podem observar que nós encontramos poucos ensaios clínicos randomizados. Foram cerca de 76 ensaios clínicos, correspondendo a pouco mais de 7.000 pacientes nos últimos 50 anos. E eu digo mais a vocês, digo que ensaios clínicos com mais de 100 pacientes, ou seja, 50 em cada grupo, foram apenas 13, correspondendo a pouco mais de 4.000 pacientes no total. E com mais de 300 pacientes, então, foram apenas 4 ensaios clínicos randomizados que compararam cabeça a cabeça classes de medicações antianginosas. Quais foram os resultados e conclusões dessa revisão sistemática? Em nenhum estudo houve evidência de superioridade de uma droga sobre a outra, tanto na angina quanto no tempo total de exercício. Portanto, não há evidência que suporte os termos primeira ou segunda linha de tratamento. As diretrizes, portanto, têm feito recomendações baseadas em crenças clínicas e não em evidências. Portanto, o tratamento da angina deve ser personalizado e individualizado conforme as comorbidades e prováveis mecanismos fisiopatológicos. Essas são as conclusões dessa revisão sistemática.
Portanto, eficácia, podemos dizer que são semelhantes. Será então que essas classes de primeira linha e segunda são superiores em relação à redução de eventos cardiovasculares? Nós vamos ver isso. Tirando o cenário do beta-bloqueador na disfunção ventricular esquerda, quando nós temos fração de ejeção reduzida, menor que 40%, em que é inquestionável que o beta-bloqueador é capaz de reduzir evento e, consequentemente, mortalidade, e daí é óbvio que vai ter um grau de recomendação mais alta nesse cenário de disfunção ventricular. Tirando esse cenário, qual o papel do beta-bloqueador como potencial medicação para prevenir evento na fração de ejeção preservada? Bom, muito recentemente foi publicado no New England um estudo que avaliou o cenário pós-infarto agudo do miocárdio em mais de 5.000 pacientes e que randomizou para 2 grupos, aqueles que usaram beta-bloqueador pós-infarto e aqueles que não usaram. Estamos falando, então, de fração de ejeção preservada. E os resultados foram que não houve redução do risco de morte por todas as causas, nem infarto do miocárdio, com o uso do beta-bloqueador, nem nesse cenário pós-infarto. Portanto, a gente conclui que beta-bloqueador, tirando a disfunção, não é capaz de prevenir evento. Porém, ninguém questiona que seja eficaz. Nós temos vários ensaios clínicos mostrando a eficácia do beta-bloqueador versus placebo. O mesmo ocorre com os bloqueadores de canal de cálcio e os nitratos de ação prolongada. Não foram capazes de reduzir evento, mas foram capazes de melhorar sintomas. Ainda que pese que sejam ensaios clínicos já antigos, com um número de pacientes reduzido e com uma evidência que hoje a gente diria que é menos robusta. Diferente do que a gente tem para essas medicações antianginosas mais novas. Um exemplo, posso citar a ivabradina. A ivabradina foi avaliada num grande ensaio clínico randomizado, que é o estudo Signify, publicado em 2014 no New England, e que avaliou, então, desfechos cardiovasculares como morte e infarto nos 2 grupos, aqueles que usavam ivabradina e os que usaram placebo. Mais de 19.000 pacientes. O resultado foi neutro. Não foi capaz de reduzir evento. E até mesmo naqueles pacientes que tinham angina limitante, que eram mais de 12.000, o uso da ivabradina foi associado até mesmo com um aumento do número de eventos cardiovasculares. Porém, nesse mesmo estudo, fica evidente, é um estudo robusto, com um número muito grande de pacientes, que a ivabradina foi sim capaz de melhorar a classe funcional de angina e os sintomas de angina. Então, mais uma vez, uma medicação, uma classe que é neutra, provavelmente em relação à ocorrência de eventos, porém é, sem dúvida nenhuma, eficaz. Um outro estudo muito robusto, agora com a trimetazidina, foi publicado em 2020 no The Lancet. Esse estudo, num cenário pós-intervenção coronária percutânea, pós-angioplastia, um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, com mais de 3.000 pacientes em cada grupo, também para avaliar morte cardiovascular, internação por evento cardiovascular ou angina recorrente, foi neutro em relação ao uso da trimetazidina versus placebo. Embora neutro, eficaz. Uma meta-análise publicada em 2014 mostrou que a trimetazidina era eficaz. Em mais de 1.500 pacientes, ela foi eficaz em reduzir o número de crises de angina, reduzir o consumo de nitrato, aumentar o tempo para o infra de ST, aumentar o tempo total na esteira e, inclusive, aumentar a duração do exercício no pico do esforço. Então, mais uma vez, na trimetazidina, nós temos uma classe de medicações que são eficazes, porém neutras em relação aos principais desfechos cardiovasculares. O que nós temos em relação à ranolazina? A ranolazina que foi estudada inicialmente no estudo Merlin Time 36, no cenário da pós-síndrome coronária aguda, e nesse cenário também um estudo com um grande número de pacientes foi neutro em relação ao uso da ranolazina. Porém, um subestudo do estudo Merlin, publicado posteriormente, avaliou daqueles pacientes que tinham sintomas de angina estável antes da síndrome coronária aguda, fica evidente, mais uma vez, que o uso da ranolazina foi capaz em reduzir os sintomas de angina
desses pacientes. Então, eficaz, porém neutro em relação aos desfechos. A eficácia também foi comprovada no estudo TERISA, que foi um estudo com ranolazina em pacientes com diabetes mellitus, mostrando também redução do número de crises de angina e do uso de nitrato sublingual. E, mais uma vez, a ranolazina se mostrou neutra em relação aos desfechos cardiovasculares no estudo RIVER-PCI, no cenário pós-intervenção coronária percutânea. Então, nós temos sempre a mesma história, né? As medicações antianginosas, nenhuma delas capaz de reduzir evento, porém, todas elas eficazes e provavelmente em magnitude comparável. O que nós temos hoje sobre o halopurinol, que vai ser atualizada na nossa diretriz brevemente a ser publicada? Foi a novidade do estudo ALL-HEART. O estudo ALL-HEART, um estudo grande, multicêntrico, prospectivo e randomizado, que avaliou o uso do halopurinol versus placebo em cerca de 6 mil pacientes. E nesse estudo, que foi um estudo desenhado para avaliar desfecho primário de eventos cardiovasculares, mais uma vez o halopurinol foi neutro. No entanto, um desfecho secundário bastante importante, que foi a análise dos questionários de qualidade de vida e angina, mostrou que o halopurinol nesses pacientes não foi capaz de melhorar nem a qualidade de vida e nem diminuir as crises de angina. Portanto, deve receber uma recomendação menor nas nossas próximas diretrizes. E as diretrizes internacionais? Por exemplo, a última diretriz da ESC, né, europeia, de 2019, que também deverá ser brevemente atualizada. O que ela trazia de novidades, né? Dava um enfoque especial à questão de individualizar o tratamento da angina, trazia na sua figura, né, no fluxograma, um avanço, que era colocar mais de uma situação, então colocava a possibilidade então do paciente com frequência cardíaca baixa, pressão arterial baixa, com disfunção de VE, ou com frequência alta. Então, dava essa ideia de individualizar de acordo com parâmetros hemodinâmicos ou função ventricular, o que já era um avanço. Porém, na hora de fazer o fluxograma, ainda colocava como primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e quarto passo as estratégias escalonadas, verticalizadas, priorizando medicações que seriam de primeira linha versus as outras de segunda linha. Por exemplo, algo que chama atenção na última diretriz europeia, pacientes com pressão arterial baixa tinham como primeiro passo usar beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico em baixa dose. Por quê? Qual o racional se a gente sabe que causar hipotensão no paciente coronariano pode ser até mesmo capaz de aumentar eventos cardiovasculares? Por isso, a ideia de outros autores que, em revisões da Nature publicadas posteriormente, propuseram novas abordagens para o tratamento da angina estável. Uma das propostas é a abordagem em diamante, que, em analogia ao que nós já fazemos no tratamento da hipertensão arterial, colocamos todos os antihipertensivos na mesma linha, como opções, individualizar de acordo com as características do paciente, parâmetros hemodinâmicos, comorbidades e priorizar também associação, combinação de classes de medicamentos potencialmente sinérgicas, como, por exemplo, associar beta-bloqueador com bloqueador de canal de cálcio, nessa linha verde. Chamar a atenção para combinações que têm potencial de interação medicamentosa e efeitos adversos, como, por exemplo, beta-bloqueador com diltiazem ou verapamil, nessa linha vermelha, e as outras todas combinações em azul como combinações possíveis e passíveis de benefício. Isso já foi um avanço. E, a seguir, outros autores propuseram, agora também mais recentemente, uma abordagem em compasso ou em bússola, tendo como principal método o controle da angina e melhora da qualidade de vida, através de parâmetros hemodinâmicos, então principalmente entra em questão a pressão arterial alta ou baixa, a frequência cardíaca baixa ou alta
o cenário da fração de ejeção reduzida ou da fração de ejeção preservada e, em cada cenário específico, quais seriam as melhores opções terapêuticas. Por exemplo, no cenário da pressão arterial elevada, frequência cardíaca elevada, com fração de ejeção preservada, nós continuamos dando preferência ao bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador e até mesmo nitrato. Já num cenário de pressão arterial baixa e frequência cardíaca baixa, nós teríamos, então, a prioridade para os agentes metabólicos, aqueles que não teriam influência em duplo produto, como, por exemplo, ranolazina e trimetazidina. Isso é um avanço ainda maior, na minha opinião, e deve até mesmo nortear a nossa próxima diretriz brasileira, e devemos fazer algo bastante inspirado por isso. Qual seria, então, o limiar de pressão arterial? 120/70, que foi o valor que a gente tem em grandes estudos como o Clarify, abaixo do qual a gente começa a ter aumento do índice de eventos. E qual seria a frequência cardíaca? Também seria uma frequência cardíaca de corte por volta de 70 batimentos por minuto. Em conclusão, eu gostaria de passar essas mensagens para vocês de que nenhum antianginoso tem impacto prognóstico, exceto os beta-bloqueadores em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Todos os antianginosos são eficazes no controle dos sintomas de angina. E as classes de antianginosos têm eficácia semelhante no tratamento da angina e, portanto, não há evidência que sustente o uso dos termos primeira e segunda linha, devendo esses termos serem abandonados nas próximas diretrizes. Qual fica, então, a estratégia proposta para vocês e para todos nós? Individualizar o tratamento medicamentoso para controle de sintomas, de acordo com parâmetros hemodinâmicos. Vai entrar muito forte a questão da pressão arterial, da frequência cardíaca, escolher o melhor antianginoso baseado nesses parâmetros, mas não só, na presença ou ausência de disfunção ventricular também, e de comorbidades como diabetes, a disfunção renal, a doença pulmonar, até mesmo a disponibilidade, a interação medicamentosa, a preferência do serviço e do paciente. Tudo isso não esquecendo e não perdendo de vista a melhor educação dos pacientes, a melhor aderência e o melhor controle dos fatores de risco. Muito obrigado pela atenção de vocês.